Salve, salve, galera! Um salve pra vocês! Aqui é a Aurélia Ribeiro do canal Cartas Abertas Mania de Tarô. Quanto tempo! Que saudade! Tudo bem com vocês, gente? Eu tô com uma bala na boca, tá? Desculpem. Como vocês estão, queridos? Eu espero que vocês estejam muito bem. Fiquem melhor ainda depois da nossa tiragem de hoje, hein? Tava com saudade de vocês. É tão gostoso vir aqui sentar e gravar, é tão gostoso interagir com vocês, faz falta pra mim. Espero que faça falta pra vocês também. Vamos lá, um beijo aos novos inscritos, um beijo aos antigos inscritos, um beijo pra galera no geral, um beijo pra minha moderação apocalíptica. Hoje a gente vai saber se essa pessoa sabe que ele ou ela é de difícil trato. Vamos descobrir? A gente tem 3 opções aqui. Começamos com o quartzo cinza ou azul, acho que é azul, né? Quartzo azul, ágata de fogo, ou a gente tem a granada. Então, quartzo azul, ágata de fogo ou a granada. Se vocês quiserem escolher pelos decks, tarô das musas, guilda de tarô royale ou tarô videntes da luz. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui do lado pra gente agilizar a vida da gente. Vamos saber se ele ou ela sabe que é alguém de difícil trato. Vamos lá. Deixando aqui do lado, a gente começa com os arcanos maiores. Para saber como é que tá aqui a energia entre vocês. Caiu fechado. Nossa, tá... calma, gente. Deixa eu cortar esse trem, rapaz. Como vocês estão, gente? Sentiram minha falta? Você sai na energia da força. O ser de luz sai... Nossa, viraram 2, a gente aceita. Como não? Sai na energia do julgamento e da justiça. Que interessante, né? Tá certo. Qual que é a interação entre vocês? Vamos lá. Imperador. Que legal. Tem ego aqui para dar com pau, né? Orgulho, ego, vaidade. Essa aqui tá fechada, eu vou pôr no baralho, tá? O que que era? Temperança. Carta de corte à lua. Ok. Vamos entender melhor esse trem aqui, gente. Quem escolheu quartzo cinza, a nossa primeira opção, tarô das musas. Ele ou ela sabe que é alguém de difícil trato? A gente já abriu aqui com o quê? O mundo. Vamos entender melhor esse trem aqui. 3 de copas. O louco. Nossa, tem outro embaixo aqui. Rainha de copas. 3 de copas. O louco. Ele ou ela sabe que é uma pessoa de difícil trato? Aqueles geniosos, teimosos, ais de paus. Bastante cartas de copas aqui, hein? Saiu 2 de copas também, saiu 4 de ouros. Vamos entender melhor esse trem aqui. Mais 2 lâminas para mim, por favor. Pajem de copas. Tá explicado, né? Mais uma. Fechou a musa enforcada. É o nosso dependurado. Carta de corte aqui, o eremita. Ego, vaidade, orgulho, solidão, afastamento e saudade. Fala dessa, é a historinha de vocês aqui? Se for, comenta aí pra mim, pra gente saber que tá ressoando com o que vocês estão vivendo. Se não for, entrega pro amiguinho, que pode estar em outro vídeo a sua resposta. Vamos lá saber se a pessoa que você traz pra mesa sabe que é alguém de difícil trato. Primeira coisa que eu falo pra vocês aqui, gente,
Tem uma disputa de ego e orgulho aqui forte, foda mesmo, sabe? Tome cuidado com isso. O orgulho ele é importante até um determinado ponto para nos preservar, mas quando ele começa a afetar as escolhas de forma que a gente não consiga viver aquilo que a gente quer por vaidade, aí a gente precisa repensar o significado disso, inclusive de comportamento. Eu não tô falando de relações tóxicas, tá? Que você tem que ter o mínimo de amor próprio. Pelo amor de Deus, não confunda as estações. Eu estou falando aqui que às vezes a gente deixa de viver algo muito bacana ou algo que de fato pode ser abundante e próspero na nossa vida, porque a gente tá lá no modo vaidade e orgulho, e isso não leva ninguém a lugar nenhum. A vida acaba e você não viveu. Então, cuidado com isso. Então, vamos lá. Você tem uma questão de ego, mas também tem uma questão de saber o quanto esse sentimento é forte dentro de você com relação a ele, né? Às vezes te deixa num lugar de confusão, tá? De se sentir iludida, de não conseguir ter clareza sobre as coisas, né? Parece sempre que você tá num lugar de não sei o que esperar nas cenas dos próximos capítulos. E às vezes é sobre isso mesmo, tá? Essa pessoa que você traz na mesa é alguém muito imponente num lugar de querer determinar as coisas. É uma pessoa... Pode ser alguém, inclusive, que trabalha com justiça, com coisas legais, tá? Pode ser. Não é para todo mundo isso, mas sai essa energia aqui também. Seja como for, é alguém que tá sempre num lugar de se colocar como juiz das próprias atitudes, muito das atitudes dos outros. E aí fica lá tentando equalizar aquela balança, tentando ser justo, tentando julgar as coisas, e no final das contas, às vezes, enfia os pés pelas mãos aqui, tá? Por quê? Porque tem uma questão de orgulho entre vocês dois que sai aqui muito forte, muito importante. A pergunta do jogo é se ele ou ela sabe que é uma pessoa de difícil trato. Gente, aqui, com certeza, tá? Até por isso eu acredito que essa pessoa se julgue tanto e julgue tanto os outros. Acontece que essa pessoa se finge de louca ou louco, tá? Literalmente falando. Então é uma pessoa que quer o mundo inteiro para ele ou para ela. É alguém que tem muito sentimento, tem muitas emoções dentro de si e compactua com você essa força de sentimento, tá? Tem uma reciprocidade de sentir aqui. É alguém que gosta muito de festas, celebrações, estar em evidência, é alguém comunicativo, é alguém que chama atenção, é alguém que desbrava horizontes aqui, mas é uma pessoa muito, muito imatura nas atitudes que tem. Então, assim, aí você vai falar, nossa, mas é contraditório alguém que julga tanto ser tão imaturo? Pois é, mas às vezes a gente tem que lidar com pessoas contraditórias mesmo, que literalmente não faz sentido às vezes as escolhas e aquilo que ele ou ela sente e o que faz, tá? Essa pessoa pode ser bem mais novo ou nova que você, pode estar no modo emocional ainda muito preso a crenças, regras, ao processo histórico dele, lá da infância, do núcleo familiar, sabe? É alguém que sabe que é difícil, é alguém que sabe que não deixa... não cria raízes, tá? Tem uma dificuldade grande aqui. É alguém que pede muito para a espiritualidade, para que seja feito justiça na própria vida. Essa pessoa quer entregar algo mais amadurecido dentro desse relacionamento, mas é uma pessoa muito imatura mesmo. E é uma pessoa, inclusive, que muda muito fácil a rota. Então, tem um apego importante na sua energia? Tem. Mas também é influenciado por outras coisas. Pode ter uma outra energia que manifeste aqui, atrapalhando o processo de vocês. Essa pessoa sabe que você é o parceiro ou parceira ideal e tem sentimentos genuínos por você aqui. Mas é alguém que não dá movimento às coisas, porque é alguém muito imaturo na hora de fazer escolhas e se posicionar. Tá sempre esperando que a espiritualidade decida por ele, que, os sinais, sabe? Olha, isso aqui aconteceu por conta do sinal, é um sinal, não vou fazer. E assim, claro que algumas coisas são sinais, sim. Mas como já dizia Freud, às vezes um cachimbo é só um cachimbo. Então, essa pessoa é alguém que lá no fundo
fica isolado, se sente só, busca adquirir conhecimento e expansão para lidar com as coisas, é alguém imaturo, vem buscando aqui com a espiritualidade um ganho de conhecimento de si mesmo, inclusive, de encontrar a luz, encontrar o seu próprio caminho aqui, tá vendo? Mas é alguém que sabe, sim, que é imaturo na hora de escolher. Por quê? Porque aquilo que sente não ressoa com aquilo que ele ou ela faz. Perceba que esse louco aqui, ele literalmente caminha aqui fora do chão, tá vendo? Então, assim, não tá na escada, não tá na areia, não tá. É como se ele estivesse no ar aqui. É uma pessoa que realmente tem uma dificuldade de sedimentar, de criar raiz, de andar com os pés no chão. Tem uma imaturidade aqui que pode ter sido, inclusive, provocada por um excesso de controle, por um excesso de rigidez, ou muito julgamento aqui dos pais ou das pessoas de autoridade na vida dele ou dela, tá? E essa pessoa sabe que é imaturo e, como consequência, é uma pessoa que reage sem que de fato você saiba o que esperar. E aí entra essa confusão emocional onde ele ou ela te coloca. Porque você sabe o que você quer. Você sai como rainha de copas aqui. Você já atingiu uma maturidade, uma segurança na sua vida emocional. Você reconhece seus sentimentos. Você luta por eles. Você se entrega por eles. Você é alguém que está disposta a literalmente doar o mundo inteiro para essa pessoa, desde que haja uma reciprocidade, desde que haja um equilíbrio, desde que exista de fato uma parceria, uma cumplicidade, uma estrutura aqui. E essa pessoa ainda tem uma maturidade muito grande, ainda às vezes está preso aqui em crenças, em olhares, né, como eu disse, do próprio processo histórico, que nem ressoa mais com o momento de vida dele ou dela aqui. Mas a pergunta do jogo é se ele ou ela sabe que é uma pessoa difícil. Sabe, gente. E, inclusive, aqui, em alguns casos, avarento, avarenta, se apega muito à questão da matéria, à questão do dinheiro, à questão de realizações materiais, tá? E aí também entra aquela energia. Enquanto eu não tiver condições de oferecer algo sólido, material, fica nesse lugar de não, ainda não é o momento, ainda não posso. Mas é uma pessoa, às vezes, que põe isso como prioridade, tá? E entra um pouco nessa energia de avareza mesmo. É alguém que se mantém isolado, muitas vezes. Pode ser, inclusive, alguém que nunca dá certo nas relações porque não se entrega, né? Tá nessa energia de se jogar para ver onde dá, oferecendo o mundo inteiro, falando que quer isso, aquilo, mas na hora do vamos ver, começa a julgar muito a atitude dos outros, começa a se julgar muito diante da situação e aí adota o modo imperador. Eu não vou fazer, se você quiser você faça, e aí tem que ser do jeito dele ou dela, e aí vai virando toda essa confusão que a gente está falando aqui. Essa pessoa sabe que é uma pessoa difícil, tá? Ela sabe, ele ou ela sabe que te deixa num lugar obscuro, que te deixa confuso, que às vezes faz com que você se sinta uma pessoa iludida, tá? Então aqui é um sim. Essa pessoa, quem escolheu o quartzo azul, a primeira opção, essa pessoa sabe que é difícil. Sabe que é imaturo, sabe que tem uma questão aqui de ser conduzido pela questão material, ser imaturo na entrega das emoções, gostar muito de estar entre pessoas, contatinhos, festas e afins, e entrega pouco na hora de equilibrar essa balança aqui e ser justo com você, tá bom? Muito travada aqui no momento de entrega, muito imaturo, não dá fluido, tá? Então essa parceria não flui e se torna difícil aqui porque essa pessoa não favorece o processo, ele ou ela prefere a sua solidão aqui em algum momento. Então, é como se ele ou ela deixasse você ir até um determinado ponto e dali para frente trava e não vai para lugar nenhum, ok? É isso para quem escolheu a nossa primeira opção. Vamos agora de segunda opção. Vamos ver quem escolheu a Ágata de Fogo. Ágata. Para quem não sabe, eu tenho uma sobrinha neta com o nome de Ágata e eu sou perdidamente apaixonada por essa guria. Pensa numa mulher geniosa, numa miniatura, né? Porque pequenininha.
Mas é uma gostosa. Ai, gente, algumas coisas não tem preço na vida da gente, né? É muito legal. Vamos lá. Agora quem escolheu a segunda opção, a Ágata de Fogo, vamos descobrir aqui dentro dos arcanos maiores como estão as energias. E se essa pessoa sabe que é alguém de difícil trato, ok? Ele ou ela sabe que é alguém difícil, genioso, teimoso, de difícil convivência. Ele ou ela sabe disso? Claro que às vezes a gente tá falando de leituras espelhadas também, tá, gente? Tem pessoas que sabem que são difíceis. Você que tá me assistindo sai na energia do sol. Todas as outras estão fechadas, eu vou pôr de volta aqui. Agora abriu, ele ou ela sai na energia do Papa. Qual que é a interação entre vocês? Caiu fechada, caiu mais de uma. Eu vou agora a força. A carta de corte é o julgamento. Então vamos lá. Segunda opção, quem escolheu aqui? A Ágata de Fogo. Ele ou ela sabe que é alguém de difícil trato? Vamos descobrir? Nossa, caiu metade do baralho aqui. Peraí. Rainha de Copas abrindo o nosso jogo. Rei de Copas do lado. Temos um Rei de Ouros. Temos um Ás de Paus. Que interessante. Ele ou ela sabe que é alguém de difícil trato? 10 de ouros no centro do jogo. Três de paus. Cavaleiro de paus. Mais uma, por favor. Mais duas, na verdade, né? Ele ou ela sabe que é alguém de difícil trato? Aquelas carnes de pescoço de segunda? Ai, 2 de copas. Saiu na primeira opção também, né? Nossa, caíram duas, eu vou aceitar. 3 no total, né? Carta de corte é estrela. Então, a gente tem um 2 de copas. E aí, a gente tem um 5 de espadas. Deixa eu pôr mais aqui para conseguir por esta aqui que caiu a mais. Um 6 de ouros. Gente, aqui é o seguinte. Vamos lá. Você tem um amor tão genuíno por esse ser de luz que você traz para a mesa? Aqui tem uma cumplicidade, uma completude. Vocês são tão arroz e feijão, yin e yang, sabe? Tem uma generosidade emocional aqui muito grande, tá? Você tem um amor genuíno por essa pessoa traz luz para sua vida, essa pessoa te encanta, te expande, você se sente viva ou vivo quando está com ele ou ela. Essa pessoa que você traz para a mesa é aquela velha pessoa, cheia de regrinhas, cheia de entraves, que está sempre alimentando a dificuldade. Então, começa que isso já é da natureza dele ou dela. Isso não é só a questão da relação com você. Essa pessoa é uma pessoa cheia de coisas, regrinhas, e essas regrinhas precisam ser manifestadas do jeito dele ou dela aqui, tá? É alguém que, se não for do jeito dele ou dela, cria amarra, faz birra, sabe aquela pessoa... entra no modo julgamento aqui, fica alimentando coisinhas com relação a você.
Mas a parte importante aqui, tem muita força de conexão essa relação de vocês aqui, tá? Vocês saem como rainha e rei de copas, então tem muito amor aqui envolvido, tem muita reciprocidade emocional. Aqui, inclusive, pode ser aqueles casais mais amadurecidos, tá? Não é geral, não é para todo mundo, mas pode ter aqui aqueles casais que já estão mais estabelecidos, que quer viver um com o outro de fato e tem aquilo muito sedimentado na cabeça um do outro, tá? A pergunta do jogo é se essa pessoa sabe que é alguém de difícil trato. Ele ou ela sabe que é alguém cheio de regras, tá? O que implica em algum momento tá lá julgando as suas escolhas, as suas atitudes e ficar amarrento quando não tá perto daquilo que ele quer, do jeito que ele quer. Então, respondendo a nossa pergunta, essa pessoa também sabe. Mas aqui, gente, não é aquela... Eu brinquei com a questão de carne de pescoço de segunda, não se trata desse tipo de energia aqui, tá? É alguém que provavelmente foi construído dentro dessa questão de regras e conceitos e entraves e reproduz isso como um meio de sobrevivência, porque foi de onde veio e foi o que aprendeu. Mas, de forma geral, é alguém que tem muito sentimento por você e não verbalizou, inclusive, tá? É alguém que às vezes fica se espelhando muito em querer te oferecer uma coisa que não tem ou que não é ainda, tá? Então, essa pessoa sabe que é cheio de regrinhas, sabe que é cheio de crenças limitantes e entraves aqui, julga muito todo mundo de forma geral, e isso inclui você e ele mesmo. É alguém que tem uma conexão forte com a espiritualidade aqui, alguém aqui pode ser um pai de santo, uma mãe de santo, alguém muito desenvolvido espiritualmente falando, alguém que tem uma prosperidade com relação a essa questão espiritual e material também, tá? De forma geral, é uma pessoa que te observa muito, vocês podem ter uma distância geográfica aqui, é alguém que entende você como cura, entende você como alguém que vem de outras vidas, entende você como alguém que traz uma energia, um vigor, também aqui a parceria ideal, parceiro ou a parceira ideal, tá? É alguém que às vezes cria muita confusãozinha, sabe? Em alguns casos aqui, gente, mas isso é muito para poucas pessoas, essa pessoa pode ser alguém que gosta de ser um pouco mais arrogante com você, tá? Volto a dizer, isso é para muito poucas pessoas, porque a maioria da energia aqui não é essa questão. Mas esse 6 de ouros aqui do lado desse 5 de espadas pode falar de alguém que às vezes gosta de, junto com essas regras e crenças aqui, pode entrar naquele lugar de julgar, tá? E como que eu vou dizer? Não é humilhar o outro, não chega, não é nesse nível, mas de se sentir superior, de se sentir acima, entende? Para pouquíssimas pessoas a gente tem essa energia aqui, mas vale chegar na pessoa que eu falo porque precisa chegar para alguém aqui. Mas de forma geral, o que fala? Essa pessoa sabe que ele ou ela é cheio de regras, que foi construído dessa forma, inclusive vem buscando cura com relação a isso. Mas isso é um processo lento, tá? É alguém que tem vontade de te oferecer uma estrutura, tem vontade de solidez e segurança com você, tem muito sentimento que não verbaliza, é alguém que de forma geral tem o desejo de ter uma família mesmo sedimentada, tá? E inclusive pede isso para a espiritualidade com relação a você, mas de forma geral, impetuoso, cheio de regras, muito no lugar de escolher aquilo que é bom para ele ou para ela, tá? Mas vocês, enquanto casal, se encaixam muito bem aqui, tá? Você é muito amorosa, você acolhe bem, você consegue não ser reativa, você consegue ir para além daquele comportamento impulsivo dele ou dela aqui, ou cheio de regras, você consegue analisar as coisas, tá? Não é à toa que você sai na energia do sol, você tem uma expansão de consciência, uma clareza muito grande de olhar e interpretar antes de reagir sobre as coisas, tá? E isso facilita muito a interação de vocês aqui.
tem uma reciprocidade importante. Para alguns casos, há uma questão aqui, como eu já falei, de se sentir superior ou ser um pouco mais arrogante, né? Mas, via de regra, essa pessoa sabe que a construção do processo histórico dele ou dela delimitou muito crenças e regras, e essa pessoa segue isso e sabe que julga muito, se julga muito, e isso dificulta o processo entre vocês às vezes, tá bom? Tenta buscar cura aqui, te observa muito à distância, tem vontade de fazer um movimento na sua direção aí, isso pode acontecer, tem medo de perder você aqui, tá? Nos casos em que vocês não estão juntos, que essa pessoa por alguma razão está distante, pode ser inclusive física e geograficamente, essa pessoa tem o desejo de manifestar, tá? E voltar na sua vida oferecendo em equilíbrio aqui, tá bom? Mas via de regra, ele ou ela sabe que é cheio de crenças e regras aqui. Vamos lá para a terceira e última opção. Quem escolheu a granada, Tarô Videntes da Luz. Vamos descobrir se ele ou ela sabe que é alguém de difícil trato. Opa, se eu não fizer uma baguncinha básica, não sou eu, vocês me desculpem. Deixa eu pôr esse trem aqui. Tirar a ágata de fogo, a gente coloca a granada. Tarô Videntes da Luz. E vamos lá. De arcanos maiores aqui. Deixa eu misturar essas cartas para não ficar junto. Vamos lá. Ele ou ela sabe que é alguém de difícil trato? Quais são as energias entre vocês aqui? Vamos ver. Ele ou ela sabe. Você sai na energia da força, ele sai na energia da torre. Caíram duas, eu vou aceitar. Sacerdotisa e roda da fortuna. E a carta de corte é a justiça. Tarô Videntes da Luz. Quem escolheu a granada? Eita, que já virou aqui. Roda da fortuna de novo. Torre de novo, meu pé de laranja, rapaz. A torre. A roda. A torre, a roda, 5 de copas. Ele ou ela sabe que é alguém de difícil trato? 9 de paus. Pensa num ser humano para botar resistência no processo e ser instável, hein? Misericórdia. Vamos lá. Ele ou ela sabe que é alguém de difícil trato? Ele ou ela sabe que é alguém de difícil trato? Saiu 8 de espadas. No centro do jogo. Ele ou ela sabe 9 de copas. Dois de paus, rainha de ouros. E a gente vai pedir mais uma, por favor. Ele ou ela sabe que é alguém de difícil trato? Mais uma lâmina pra mim, por favor. Obrigada. Ô, louco. E a nossa carta de corte é um 8 de copas. Vamos lá, gente. Quem escolheu a terceira opção aqui? Granada, Tarô Videntes da Luz. Ele ou ela sabe que é alguém de difícil trato? Primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês. Ligações de outras vidas. Provavelmente karma. Pode ter aí chama gêmea, uma gêmea? Pode, mas a grande maioria de vocês é karma, tá? É alguém que não está bem no momento, mas não está bem com força, tá? Então tem uma bagunça aqui generalizada. Duas torres junto com duas rodas da fortuna. Essa pessoa, sabe quando passa um tornado e o resultado que fica é a vida da pessoa nesse momento.
O tsunami passou e o que sobrou depois do tsunami? Mais ou menos isso. O que acontece aqui? Também tem uma questão de ego da sua parte. Você também sabe que tem um sentimento muito forte por ele ou por ela aqui. É uma coisa que às vezes você se defende dessa situação. Você tenta olhar com os olhos espirituais para esse cenário. Mas às vezes essa situação, até pela forma como essa pessoa se comporta ou conduz a situação, te coloca num lugar de escolher por você, o que não tá errado, tá? Como eu falei, apenas tome o cuidado de não se isolar dentro de emoções que às vezes não fazem bem pra gente. Mas tenha consciência de que essa pessoa não tá bem, essa pessoa tem uma questão de desestrutura, de instabilidade muito grande na vida, tá? É alguém que vem buscando justiça e equilíbrio para a própria vida. É alguém que em algum momento do processo histórico da vida dele ou dela teve um abalo muito importante. Pode ser a interação de vocês? Pode, mas pode não ser também disso, tá? Em alguns casos é alguém que está sendo magiado, é alguém que sofre a influência de energias que manipulam a energia dele ou dela, tá? Como eu falei, pode ser ligação de outras vidas aqui muito forte, tá? E essa pessoa tá com a vida de pernas pro ar. Muito bagunçado, muito bagunçado. Se não for a influência de magia aqui, que não é para todo mundo, essa pessoa tá pedindo para a espiritualidade achar o rumo da vida dele ou dela, tá? Porque a própria espiritualidade permitiu essa torre hoje na vida dele ou dela para reestruturar, para solidificar aquilo que precisa de forma saudável, tá? Porque essa pessoa, a pergunta do jogo é se ele ou ela sabe que é alguém de difícil trato. Gente, essa pessoa é toda cagada, desculpe o termo grosseiro. É alguém que não consegue achar estabilidade e equilíbrio. É alguém que de alguma forma tá muito frágil diante do processo de vida que está vivendo. Tem um grande arrependimento aqui. Essa pessoa se arrepende muito de algo que abalou muito a vida dele ou dela, que transformou radicalmente aqui o dia e noite e a luz em sombra. Essa resistência que ele ou ela criou aqui diante de alguma coisa que abalou muito, que desequilibrou muito a vida dele ou dela, faz com que essa pessoa hoje se sinta aprisionada e sufocada, tá? É como se ele ou ela tivesse perdido a realização emocional, tá? Mas a pergunta do jogo é se ele ou ela sabe que é alguém de difícil trato. Com toda certeza. Mas essa pessoa, gente, essa é a rotina dele ou dela. Essa é a vida dele ou dela. Não é na relação com vocês, tá? É uma pessoa que naturalmente já vem cheio de regras, cheio de crenças, cheio de travas, se sentindo cego diante daquilo que vive, totalmente tomado pelas crenças, pelas dificuldades, pelos entraves, pela resistência. É alguém que tem vontade de se jogar, mas não consegue. Quando faz isso, faz de forma inconsequente. E aí fica na dúvida, gostaria de ter uma estrutura na vida, mas é imaturo, é inconsequente, tá? Pode ser aqui dominado por uma rainha de ouros em alguns casos? Pode, tá? Então, em alguns casos, essa pessoa não amadureceu, não evoluiu, não cresceu, porque essa rainha de ouros fica ali mantendo essa pessoa num lugar de dúvida sobre a própria capacidade, sobre a própria... sobre o próprio potencial aqui, tá? E essa pessoa se alimenta, acaba acreditando nisso. Então, em alguns casos, essa pessoa pode sim ser dominado por alguém aqui que mantém a vida dele ou dela nessa torre. Mas, de forma geral, essa pessoa sabe que é de difícil trato, mas para ele ou ela isso é o comum, porque é o que ele ou ela sempre viveu. Então, não vê como uma coisa da qual ele tem que sair e fugir disso. Ele não vê, ele ou ela não vê isso, tá? Pede para a espiritualidade equilíbrio, pede discernimento, mas não vê o quanto ele mesmo ou ela mesma sabota todo o processo aqui, porque tem uma resistência, porque pode se deixar dominar pelo outro, porque vive
nessa culpa, nesse arrependimento, porque alimenta muito as travas, as dificuldades aqui. Mas sabe sim, tá? Só que neste caso aqui, para ele ou ela, isso aqui é a regra do jogo. Não é a exceção, não é o que tá fora da curva, entende? Para ele ou ela, essa torre desestabilizada, em desordem, desequilíbrio, com toda essa roda da fortuna, essas rodas da fortuna aqui, esses altos e baixos é o comum, é o constante. Ousaria dizer para vocês que aqui a gente pode estar falando de pessoas, inclusive com questões disfuncionais de ordem emocional e mental, tá? Então, claro que isso não é para todo mundo, mas cabe bem dentro desse processo aqui com 2 torres e 2 rodas da fortuna. Então, pessoas bipolares, pessoas ciclotímicas, pessoas borderlines, pessoas instáveis de forma geral, tá? Como eu disse, não é para todo mundo, gente. Mas cabe aqui dentro desse processo. 2 rodas da fortuna fala de muita inconstância, de muitos altos e baixos. 2 torres fala muito de dificuldade de manter sólidas e estruturadas as coisas, as escolhas, as atitudes aqui, de ter uma dificuldade de ter equilíbrio nas escolhas e nas atitudes. Está sempre no modo de resistência, está sempre no modo de racionalidade exagerada, de crenças limitantes exageradas, tá? Isso mantém essa pessoa numa dúvida importante aqui e numa imaturidade muito significativa, tá? É alguém que, inclusive, para os casos em que vocês não estão juntos, é uma pessoa que foi embora gostando de você, tá? Mas esse gostar não era o suficiente para organizar toda essa bagunça aqui, ok? É isso, gente. Se vocês gostaram, curtam. Se vocês não gostaram, descurtam. Interajam com a titia. Gratidão pelo seu tempo. Gratidão pela sua energia. Um beijo, andem sempre sobre a luz e até a próxima. Tchau, tchau.